Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, é uma alegria quando a gente se reúne para estudar um pouco mais da palavra de Deus, para saber um pouco mais da palavra de Deus. E nós estamos aqui repassando a terceira lição desse trimestre. Terceiro trimestre de 2020. Estamos vivendo um ano atípico, um ano diferente de todos os outros que a gente já viveu, não é? Mas a gente continua aí estudando, Escola Bíblica Dominical importa, tá? Não deixe sua escola bíblica dominical aí perecer. Vamos continuar juntos estudando. Eu quero lembrar você que está assistindo pela primeira vez que a gente disponibilizou aqui em PDF a lição que está sendo reeditada, a lição de 1993. Tá? Essa lição aqui, você pode baixar o PDF lá na nossa sala de aula, no Google Classroom ou no Google Sala de Aula. Se você usa o celular, você vai baixar o aplicativo no Play Store, tá? E aí você vai lá na sala de aula, depois você entra e eles vão te pedir uma senha. E essa senha eu deixei aqui na nossa descrição, tá certo? Se você usa PC, notebook, então você vai lá no Google, você vai clicar naqueles dispositivos lá, aplicativos do Google, tem a sala de aula, você vai encontrar ou sala de aula ou Classroom em inglês, tá? Sala de aula em inglês. Aí você vai entrar, eles vão te pedir uma senha. Você tem a senha aqui, copia, coloca lá a senha e você vai conseguir entrar na nossa sala de aula. Eu deixei uma linha do tempo, alguma coisinha lá pra gente melhorar nossa aula e também disponibilizei essa lição em PDF e em Word, tá? Lá você chega e baixa. Tem gente que não consegue baixar, a gente envia por e-mail também, se for necessário. Mas não é interessante você deixar seu e-mail aqui disponibilizado, né? Você vai na sala de aula, deixa lá seu e-mail, tá? Ou então manda aqui pra gente que a gente fica sabendo e envia para você o PDF desta lição. É a mesma lição que está sendo utilizada em 2020, mas eu não vou disponibilizar o PDF dessa lição de agora. Vou disponibilizar esse aqui de 93, tá certo? Então vamos lá. Como é que você está fazendo nesse período aí difícil? Como é que você está dando sua aula? Como é que você está tendo sua aula? Pode deixar aqui nos comentários para a gente ficar sabendo, tá? O que você está fazendo de diferente. Nossa aula está sendo assim, virtual também, aula remota. Todo mundo assim. E eu conheço lugares onde não estamos tendo aula. Infelizmente, a gente não está tendo aula em todos os lugares, mas mesmo assim, gente, vamos nos unir, tá? Se une com seu professor, se une com seu colega, seus colegas. Não deixe a escola bíblica dominical morrer, tá bom? Lição de número 3. O despertamento renova o altar. Nós estamos estudando aqui um pouco sobre a volta, o retorno de Judá para sua terra, o retorno do cativeiro babilônico. Já vimos que Daniel orou, porque ele viu que estava tudo assim muito parado. Daniel orou. Daniel era de oração, e quando a gente vê as coisas assim sem muito resultado, a gente pode orar também que o Senhor resolve, né? Vimos aula passada sobre o que é esse milagre do despertamento. Foi o Senhor quem despertou o coração de Ciro, para Ciro fazer o povo retornar à sua terra. Não era Nabucodonosor, era para que Deus despertasse Ciro. E esse despertamento aí é um milagre. É um milagre que Deus faz e que a gente não consegue explicar. É como um vento. A gente vê, mas não sabe de onde veio nem para onde vai. E a lição de hoje é a lição de número 3, que fala sobre o despertamento que renova o altar. Nós vimos que através do retorno, na lição passada, as finalidades do despertamento que aconteceu na vida de Ciro, a gente viu a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. Nós comentamos sobre isso na aula passada. Porque assim, lição de escola bíblica, a gente não se desvencilha nunca. A gente fica sempre junto, sempre recordando, relembrando, né? Fazendo o link de uma com a outra. E é isso que a gente faz. E eles foram despertados nacionalmente. Nós observamos politicamente, culturalmente, eles foram se reorganizando geograficamente em seu lugar. E hoje a gente vai ver especificamente sobre a reconstrução dos altares que eles fizeram. Não é? Eles voltaram aí a reconstruir seus altares. Eu quero deixar uma dica aqui para você.
que é professor de escola bíblica dominical, que é aluno, estudante, eu falo sempre das bíblias de estudo que a gente tem, tá? Esse manual aqui, ele ajuda bastante. Ele é muito sucinto, dá dicas assim impressionantes sobre cada livro. Se você é estudante da Bíblia Sagrada e não tem esse manual, é muito interessante você ter, tá? Sem merchan, não é? Mas é que às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro com uma coisa tão cara, com um livrão, que não tem informações úteis para o professor de escola bíblica dominical. Às vezes é um livrão bem grandão, mas que é obsoleto, pelo menos naquele momento. Né? E se você é professor de escola bíblica dominical, tem esse livro aí escondido na sua estante, revira aí, procura, porque ele vai te ajudar. Se você é estudante da Bíblia Sagrada e não valorizou ainda, esse livrinho aqui é bem interessante, viu? Vale a pena você ter, tá? É o Manual Bíblico do Estudante. E ele te dá informações sobre Esdras, Neemias, todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. E vai te ajudar a entender alguma coisa. Eu já falei aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, a Bíblia de Estudo Arqueológica também ajuda um bocado. Vale mais que algumas enciclopédias caras que a gente compra e às vezes não é e quase que não usa. Porque coisa assim, tem muita informação demais. E para o nosso dia a dia a gente precisa de alguma coisa prática que ajude a gente. Vamos lá então, lição 3. O despertamento renova o altar. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Para a gente não ser Primeira Reis. Não existe Primeira Reis, não. Tá? Segunda Reis, não existe. Existe primeiro livro dos Reis. Preste atenção. A gente é estudante da Bíblia. Vamos aprender direito para falar legal. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Primeira Reis não existe, tá? Porque não é carta. Primeira é carta. Primeira a Timóteo pode, né? Primeira a... Né? Aí vai, mas Primeira Reis não existe. Vamos lá, verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Glória a Deus. Verifique aí se você gosta de ler, tem acesso a alguma informação, gosta de ler o texto bíblico, observe quando as pessoas se colocam diante do Senhor, restabelecem um culto, renovam seu altar, reorganizam sua vida diante de Deus, o inimigo não tem chance, não tem vez. Essa é a verdade prática que é muito verdadeira, gente. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E olha aqui, um crente tem um altar, mas quem renova é o Espírito Santo. Porque se você já observou, os altares eram construídos com ofertas ao Senhor, e o Senhor mandava fogo do céu para consumir aquela oferta. E quem é que o fogo que Jesus disse que ia enviar? E que foi visto como línguas de fogo repartido sobre a cabeça de quem estava ali naquele lugar, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo chega, gente, a coisa boa acontece. Porque existem muitos altares assim fabulosos, mas que não tem oferta em cima, né? Que a gente, primeira oferta é a nossa vida mesmo diante do altar. Não tem aquele hino número 5 que a gente canta? Eu tudo a Deus consagro em Cristo, o vivo altar. E aí continua, ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Então, que o hino 5 se cumpra em nossas vidas. Leitura bíblica em classe. Está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 5, e depois versículo 10 ao 13, que fala sobre a reconstrução, firmar os altares sobre as suas bases. E eu quero ler com você aqui. Não é muito grande, vamos ler. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Holocaustos em 2 momentos, tá? Daniel orava 3 vezes ao dia, mas eles ofereceram holocaustos como havia sido preestabelecido pela manhã e pela tarde, tá bom?
E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Embora não fosse Davi que tivesse construído, mas ele estabeleceu como é que eles deveriam se portar, tá? O primeiro, o tabernáculo construído, a casa do Senhor, construída por Salomão, Davi gostaria de ter construído, mas o Senhor falou que era para Salomão construir. Mas Davi havia deixado pré-estabelecido. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Normal, né? Comum. Enquanto se faz alguma coisa para o Senhor, tem aquele grupo que sai com muita alegria e tem aquele grupo que começa a chorar. Já aconteceu com você, no seu grupo aí, na sua igreja? Normal. Eles choravam bastante, por quê? Porque eles se lembravam da casa. A primeira casa era enorme, a segunda era muito pequenininha. E eles ficaram assim tristes. Ah, como era grande a glória da primeira casa. Mas o Senhor disse que se alegraria da segunda casa. Ele ficaria feliz. Nós lemos semana passada sobre os pequenos começos, não é? No livro de Zacarias. O Senhor falou através do profeta Zacarias e o Senhor falou através do profeta Ageu. Vimos também semana passada. Minha prata, meu ouro, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Foi o Senhor falando através do profeta Ageu. Falou por quê? Porque o povo estava se organizando em casa, cada um nos seus afazeres, e deixando a casa do Senhor deserta. Então Deus levantou Ageu e Zacarias para falarem ao povo, para se animarem. Vocês vão se alegrar quando virem um plumo na mão de Zorobabel. Foi a primeira leva. Lembra? O primeiro grupo que foi o grupo com Zorobabel, que levou os utensílios da casa do Senhor. Muito bem. Zorobabel seria o responsável, então, para dar prosseguimento aí a essa obra, tá? E o que é que a gente observa aqui? Eles temeram. Versículo 3. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Eles ficaram assombrados, por quê? Presta atenção, a gente já viu isso uma vez? Aula passada estamos vendo sempre. Nós estamos em um momento histórico, então é bom a gente se situar aí de vez em quando para dar uma olhadinha o que é que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, já vimos semana passada. O povo de Judá tinha ficado na terra e os assírios tinham detonado com o reino do norte. Houve ali uma miscigenação de pessoas, de expressões religiosas. Havia assírios misturado com o povo do reino do norte. A capital do reino do norte, Samaria. Samaria ficou. Os samaritanos eram conhecidos, famosos no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Lembra? Jesus contou a história do samaritano que acudiu o povo porque ninguém quis acudir. Jesus parou para conversar com uma mulher samaritana e ela perguntou: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus e samaritanos não conversavam, não. Eram de mal. De mal desde essa época aqui. Desde antes. Nós falamos sobre isso ano passado. Tá lembrado? Então, quando eles voltaram para sua terra, a terra já não era mais deles. Também conversamos sobre isso. A terra pertencia agora aos médios e aos persas. Tá? E depois de tanto tempo fora de casa, quem será que estava naquele lugar ali? Até que eles foram se chegando, se organizando. A gente está voltando para o nosso chão entre aspas, né? O chão voltou a ser deles em 48 da nossa era.
Então, estamos voltando para o nosso chão, para nossa terra. E tinha muita gente ali, já tinha gente por ali, não é? De olho naquela terra para plantio, de olho naquele lugar para construir sua casa. Já estava tudo aqui meio que tomado. E o Senhor estava colocando o povo de novo ali. Eles temeram os povos, temeram os assírios que estavam em seu próprio chão. Por que se fala assim sobre os assírios que estavam olhando? Porque o Reino do Norte se miscigenou, né? Teve aquela mistura entre judeus, que alguns judeus ficaram no Reino do Norte e outros saíram, né? Alguns, vamos falar assim, alguns israelitas, alguns hebreus, é melhor falar assim. Então, quando o reino era unido, era todo mundo um povo só. Dividiu, ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ótimo, o Reino do Sul está aqui, que é Judá. Reino do Norte, aqui distante, né, separado, que eram as outras 10 tribos. Isso aconteceu depois do fim do reinado de Salomão. Tá bom? Todo mundo lembra da história. Então tá. O que aconteceu aqui? Aconteceu que Senaqueribe veio e detonou com o reino do norte. Senaqueribe veio com o reino da Assíria e tomou conta daquele lugar. Aquele lugar agora passou a ser dos assírios. Então, quem continuou ali no Império Babilônico era o povo assírio mesmo, continuando ali sob o domínio da Babilônia, tá? Mas eles eram inimigos. Eu tinha aqui aquilo que a gente chama de rixa. Tinha aquela rixa antiga lá com eles. Quando o povo do Reino do Sul, do Reino de Judá, voltou para o seu chão, aí sim, aquele chão já se chamava Judéia, e daí eles começaram a ser chamados de judeus. Pronto, organizamos aqui a nomenclatura. E o que aconteceu? Ah, eles estão voltando, então a gente é de mal. Era um povo de mal, aspas, né? E tinha outros povos ali, porque já tinha passado Babilônia, a Síria. Agora os médios e os persas estavam chegando, eles não estavam mais voltando pelo lugarzinho fofinho, querido e maravilhoso do tempo de Davi, do tempo de Salomão. Não era mais a mesma coisa. Então, eles se reorganizaram, nós falamos sobre isso na aula passada, mas foi uma reorganização assim, aqui não é mais a gente. E eles temeram, eles tiveram medo. É como se alguém estivesse morando na sua casa e você voltasse ali com medo, né? Invadiram nossa propriedade, nós estamos voltando alguns anos depois, e agora? Alguém estava utilizando isso aqui. E se essa pessoa voltar, o que a gente vai fazer? Como é que nós vamos nos proteger? E eles resolveram então levantar um altar ao Senhor e restituir o culto. Então, olha, firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, tá bom? Então, é nesse sentido aqui. O imperador mandou, mas o povo ali poderia matá-los na maior tranquilidade. Eles tiveram medo, poderiam tomar o chão, poderiam ficar brigando. Não, a gente mora aqui, já tem 50 anos que a gente está morando aqui. Não, meu bisavô é daqui, não, você não tem chance aqui mais não. E eles levantaram o altar sobre as suas bases, altar sobre 4 bases, né? E voltaram a oferecer sacrifício ao Senhor. E o que é que essa lição tem pra gente aqui? Lição grandiosa pra gente. Grandes instruções. A introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. O que é que caracteriza o verdadeiro despertamento? Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Às vezes o Senhor chama nossa atenção para a gente se aproximar dele. E sempre que o Senhor chama nossa atenção, promove algum evento, provoca algum encontro com ele, é sempre bom estarmos atentos e fazermos o que ele está pedindo. Buscarmos a face do Senhor. Isso é muito bom, isso é necessário, não é? E quando o povo foi levado ao cativeiro, foi justamente para isso. Eu não sei, todo o planeta está passando por alguns cativeiros nesses últimos dias. Só cego não enxerga. Às vezes as pessoas repreendem, mas olha só. Repreende o inimigo em nome de Jesus? Tranquilo. Mas quando Deus está querendo chamar a atenção do povo, não tem repreensão, não. A gente precisa
se colocar na presença do Senhor, restabelecer o altar, buscar a face do Senhor, procurar saber dele, o que o Senhor está querendo. E foi isso que o pessoal fez. Vamos restabelecer o altar aí, porque tem muita gente aqui em volta e a gente precisa de Deus. Se o Senhor prometeu que a gente voltaria para o chão, não é? Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor para saber, porque tem muita gente no chão. Foi isso que eles fizeram. Eles oraram, tá? Buscaram a face do Senhor. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Gente, é mais ou menos isso aqui que a gente já falou sobre a proximidade com Deus. Às vezes vivemos um corre-corre tão extremo, fazemos muito pela obra de Deus, mas não estamos nos importando muito com o Deus da obra. E a gente precisa sentir essa necessidade de estar perto do Senhor, de buscar a face do Senhor, de conversar com Ele. Não adianta sair por aí à toa correndo para pelejar pelo Senhor, porque a gente faz igual Saul. Não foi assim que Saul fez? Saul queria fazer culto, fazer holocausto e trazer animais para oferecer ao Senhor. E incrível que ele queria trazer animais, o Senhor falou que ele deveria matar tudo. Aí, não, porque o povo quis trazer para oferecer sacrifício para o seu Deus. Não era nem o Deus de Saul. Ele não falou, não, eu quero oferecer um sacrifício ao meu Deus. Ele não consultou o Senhor, nada. Trazer para o seu Deus. Fantástico, né? O Deus dos outros, não é o meu, não. Porque eu sou uma pessoa autossuficiente. Eu dou conta do serviço. E Deus não queria. Interessante, Deus não queria. E às vezes a gente pode incorrer nesse mesmo erro, fazer a coisa para Deus, mas Deus não está querendo aquilo, não é? Já parou para pensar sobre esse assunto? Então, buscar a face do Senhor, restabelecer o altar, eles buscaram aqui restabelecer e eles tiveram que fazer um templo menor, mais simples, porque o Senhor não estava naquele ouro, naquela prata lá. O Senhor, ele tem o ouro, ele tem a prata, ele pode fazer um templo inteiro de ouro e de prata. E o Senhor estava prestando atenção na sinceridade do coração das pessoas, na boa vontade de fazer, porque às vezes a gente quer fazer algo suntuoso pra gente. Mas o verdadeiro culto que a gente deveria oferecer ao Senhor, a gente não oferece. É por isso que o Senhor às vezes nos contempla em nossa simplicidade. É interessante a gente pensar sobre isso. O que é que o Senhor está querendo de nós? O que é que o Senhor está exigindo de nós? É algo suntuoso? Ou é um serviço sincero? Né? Como Jesus falou com a samaritana. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é nem um monte, nem no outro monte. Não é nem no monte de Samaria, do reino do norte, e não é no reino de Judá, do reino do sul, dos judeus. O Senhor está observando aqueles que adoram, porque o Pai procura. Gente, o Pai procurando. Está na hora da gente levantar a mão e falar, ó, estou aqui, à sua disposição. Vamos conversar. Se eu não estou pronto ainda, vamos arrumar aqui, porque eu estou precisando ser sua, ser seu servo, ser usado em suas mãos. O Pai procura, gente, isso é trágico. Ele está procurando, ele está querendo, está buscando, não é? Como a gente costuma brincar, está fichando, viu? Os céus estão fichando, gente disposta a adorar. E adorar não é abrir o bocão para cantar com playback. O Senhor está observando aí os verdadeiros adoradores, ele procura. Ele está fichando, está fichando, tá certo? Então, essa necessidade de ter acesso a Deus, de ajoelhar e sentir que o Senhor está contigo, está conversando com você, de estar no seu dia a dia chamando pelo Senhor, que a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Então, a gente pode orar o tempo que a gente quiser, não está fora de linha, o Senhor está online. O Senhor está online, tá? Pode conversar com Ele que Ele te ouve o tempo todo. É para orar sem cessar, então a gente pode orar o tempo todo. Buscar a presença do Senhor, sentir a presença do Senhor, tá bom?
E observe aqui, os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E o comentarista traz 3 exemplos. O primeiro exemplo no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, que no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Isso a gente se lembra porque ele utilizou 12 pedras, né, simbolizando as tribos de Israel, e Elias clamou por fogo e o fogo do céu desceu. Muito bom. Que o fogo do céu desça sobre o nosso altar, em nome de Jesus. E que o Senhor receba a nossa oferta. Você ora assim também? Em nome de Jesus. Amém. E 2. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, e foi justamente quando o pessoal de Senaqueribe do Reino do Norte chegou, ele estava assim, organizado diante de Deus. Senaqueribe consumiu o Reino do Norte, mas o Reino do Sul estava bem guardado e protegido. Eles estavam despertados. E letra C, quando os judeus voltaram do cativeiro, que é justamente isso que a gente está vendo aqui. Tá? 2. Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus Cristo, de Jesus no Gólgota, é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: principalmente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Escreveu ainda: nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus, aspas, né, tenha preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal de esquina. Então veja, tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Jesus é o altar. Lembra do hino 5 que eu falei aqui agora? Em Cristo, o vivo altar. Então, Cristo é o centro da nossa comunhão. Ainda observa-se que Jesus Cristo falou o seguinte: tudo que pedis ao Pai em meu nome. Então, você vai pedir ao Pai em nome de Jesus, nossa oração precisa ser direcionada a Deus em nome de Jesus, tá? Não adianta enfeitar muito, não. Eu oro em nome do Pai. Se você está falando com o Pai, você não vai orar em nome do Pai. Você está falando com ele, então você não está precisando orar em nome dele, né? Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Não precisa orar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque a oração fica com aquele chavão no final, obsoleto, sem necessidade. Se você sabe que o caminho é esse, então você ora ao Pai em nome de Jesus. Tá certo? Em regra, é essa aí a oração, tá? E em Cristo, por quê? Cristo é o centro de nossa comunhão com Deus. Foi Cristo quem restaurou a comunhão perdida no Éden. Então, é em Cristo, em nome de Jesus, que nós nos apresentamos. O véu do templo se rasgou quando Cristo também se entregou na cruz. A carne do Senhor Jesus também foi rasgada na cruz do Calvário. Então, Cristo abriu esse vivo caminho para o Pai. É em nome de Jesus que nós temos acesso ao Pai. E em nome de Jesus nós podemos orar e sentir a presença do Senhor em nossas vidas. É necessário que nossas vidas sejam despertadas, que nós nos entregamos em nome de Jesus, através de Jesus ao Pai, como um sacrifício vivo para Ele, tá? Parte primeira aqui do 2. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Parte B. Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta em sacrifício. E parte C. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Tá? Número 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de ser iluminado, suportastes grande combate e aflições. Por quê? O Espírito Santo revela, ensina e explica. E aqui você vai observar, ele revela Efésios 1:17,
Fala que o Espírito Santo ilumina os nossos olhos, o entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Tá? O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, lá em Mateus, capítulo 16, 16 e 17. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz, Lucas 24, 32 e 45. E o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado está consumado. Esse está consumado aí abrange o quê? Abrange muita coisa, que está em João 19:30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Tá? Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Por causa desse brado aí. Alguém precisou terminar, a obra precisou ser consumada, não é consumida. Autor e consumador da nossa fé, porque ele consumou. Se fosse autor e consumidor, ele consumiria. É diferente, tá? Consumado, porque está totalmente feito, tá bom? E o Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Glória a Deus. Quando esta luz ilumina o painel de nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. 3. Isso é necessário, gente. Se era necessário em 1993, imagine nos nossos dias. Muito necessário. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm a característica que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria e devoção voluntária, porém não eram de valor algum, senão para a satisfação da carne. Falsos movimentos. Diz que é despertamento, mas a gente está observando que não é despertamento coisa alguma, porque ninguém está despertado se não estiver em Cristo, se não estiver cheio do Espírito Santo. E existem comportamentos que as pessoas que servem ao Senhor não têm, tá? Então, se portar como se fosse, mas você olha o dia a dia, você convive com a pessoa, você vê que a pessoa tem ainda uma necessidade grande de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Acontece, né? Infelizmente acontece. Pessoas que se dizem despertadas e que se dizem avivadas, elas mesmas dizem, elas mesmas falam, eu sou uma profeta, eu sou uma avivalista, eu sou não sei o que lá. E aí você convive com aquela pessoa um tempo, você observa, aquela pessoa começa a frequentar a sua igreja, a igreja que você vai, e você observa que está faltando alguma coisa ali. Ou então alguns movimentos, né? Alguns movimentos que surgem, abre uma igreja ali na esquina, abre uma igreja em outro lugar, e aí você fica observando. Não, aqui o poder de Deus está aqui, o poder de Deus está com a gente, é como se eles fossem assim, os donos do poder de Deus. E aí você começa a observar os testemunhos, aí daqui a pouco você observa que tem um pastor daquela igreja que está xingando, já comprou e não pagou, já deu o golpe e foi embora. Né? Tem pastor que constrói a igreja e vende. Então esse pessoal aí tem uma necessidade muito grande de salvação, não é? Se diz assim, muito despertado, mas tem necessidade de salvação. E a gente intercede para que essas pessoas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que se arrependam e para que se voltem para o caminho do Senhor, porque escutem. Olha aqui o que aconteceu. É muito emocionante, empolgante a gente olhar que Elias orou e o fogo do céu desceu. Mas até o fogo do céu descer tem um caminho, tem um trajeto, tem uma trajetória de intimidade com Deus e profeta. Elias precisou passar um tempo por ali ainda no deserto, precisou ir a Sarepta, ficar por lá, precisou orar pelo azeite da viúva, não é? E a farinha, precisou ressuscitar o menino, tomou água de ribeiro, corvo ia levar
carne para ele, pão para ele. Então, não é o tipo da coisa assim de, não, tudo bem, rapidinho acontece. Não é assim. Não é assim. E quando ele chegou lá, os profetas de Baal eram muitos, então aquele espetáculo, né? Fizeram aquele culto a Baal, e ele estava ali sozinho naquele canto. Ele não tinha holofote, não tinha gente aplaudindo, não tinha gritando, Elias, não tinha. Não tinha, gente. Não tinha. E a gente precisa ficar atento quanto a isso. Preste atenção, você que está escutando essa lição, que ficou aqui até agora com a gente, mais de 30 minutos. Então preste atenção. De repente não tem ninguém aplaudindo você, de repente não tem ninguém construindo um palanque para você ficar em cima. Mas se você tem comunhão com o Senhor, isso é o que importa. Tá? Isso importa muito. Você, professor de escola bíblica dominical, que está aí, que passou por acaso, sem querer, apertou o dedo aqui nesse vídeo, está assistindo. Deus é contigo. Continue escondidinho no seu canto mesmo, porque um dia Deus achou Davi detrás das malhadas. Tá bom? Não desanima, não. E aí, Elias foi ainda restaurar o altar. Ele podia ter interrompido. Não, agora não é vocês mais não. Agora sou eu. Desce fogo aí! E encomendar para alguém jogar ali um querosenezinho, né? E alguém de trás jogar uma tocha. E é fácil. Fogo com querosene, gente, é fácil. Para o fogo do céu descer, tem que ter comunhão com o Senhor. Tem que ter vida com o Senhor. Tem que reestruturar o altar. Tá? Abraão teve uma caminhada linda, mas Abraão foi um homem de altar. Ele se mantinha em comunhão com o Senhor. E sempre que ele conversava com o Senhor respondia. A gente observa que Abraão recebeu uma promessa, essa promessa demorou bastante para se cumprir. Tá? Mas Abraão era um homem de altar. Ele construía altares e o Senhor se fazia presente e conversava com Abraão. Do mesmo jeito ainda hoje, não é fácil você construir altar, às vezes aí na sua madrugada, orando, no seu canto, no seu quarto, porque a palavra de Deus manda você entrar no seu quarto e fechar a sua porta. Não manda nem fechar a porta do quarto, fecha a sua porta. Tá? Então, muito cuidado, porque o Senhor que te ouve em secreto, Ele vai te ouvir, vai te atender. Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, tá bom? Então, existem avivalistas, especialistas com técnicas, o comentarista está dizendo aqui. Em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, etc. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem menor reverência. E outra coisa, gente, não tem avivamento, tá? O milagre não acontece. Existem pessoas que forjam o milagre, mas o milagre não acontece. E a gente está falando aqui de um renovo, de um despertamento espiritual. E nós precisamos desse despertamento espiritual em nossas vidas. Deixa eu continuar aqui, lendo essa última parte da lição. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como a tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos desperte, para que nosso altar seja restaurado, reestruturado, para que possamos oferecer verdadeiras ofertas ao Senhor. Que o Senhor venha receber nosso louvor, nossa adoração, que o Senhor venha receber o nosso culto e abençoe também a sua aula de escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Forte abraço, deixa aí um comentário se você precisa do PDF, não conseguiu acessar a sala, a gente envia por e-mail para você, tá bom? Deus te abençoe.